Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como escolher o caderno inteligente do tamanho certo para você e para suas necessidades. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai comprar um caderno, isso independente se for um caderno inteligente ou não, é qual vai ser o propósito daquele caderno. E a partir daí a gente parte para pensar em tamanhos, etc. Uma coisa que eu acho interessante dar de dica para vocês logo aqui no início do vídeo é: se você tiver a oportunidade de ir em algum local presencial que tenha os cadernos, para você pegar neles fisicamente, assim, ver os tamanhos, é melhor, tá? É uma coisa que eu mesma fiz, porque te ajuda a ter uma dimensão palpável do que o caderno é, de qual é o espaço que ele vai te oferecer e tudo. É um pouco mais fácil quando você faz isso para você escolher um caderno que atenda às suas necessidades, né? Todas as suas demandas ali. Depois que a gente pensa no propósito que aquele caderno vai ter, se ele vai ser uma agenda, se ele vai ser um diário, se ele vai ser um caderno de estudos, o que é que ele vai ser, aí a gente passa para o segundo passo, que é de fato pensar ali no tamanho que o caderno vai ter, no espaço que ele vai precisar te oferecer. Então, a gente pensa, você escreve muito, para que você vai usar esse caderno? Ele vai ser um caderno que vai ser um diário? Ele vai ser um caderno para você usar na escola? Ele vai ser uma agenda? O que é que ele vai ser? Ele vai ser um caderno de leitura? Qual o tamanho de caderno de leitura que você precisa? Você vai escrever muito nesse caderno de leitura ou você só quer registrar a leitura com uma pequenina resenha? Dependendo do que você precisa, o caderno pode ser maior ou menor. Outra coisa que pode ajudar muito na hora de escolher um caderno inteligente é olhar vídeos de outras pessoas e para que elas usam cada tamanho de caderno. Porque, por exemplo, eu uso esse tamanho A5 para meu caderno de leitura. E eu tenho o Inteligine que eu uso para anotações durante as minhas leituras, porque eu acho ele um caderno muito bom para fazer isso, ele cabe dentro da minha bolsa, eu consigo levar ele para qualquer lugar. O A5 também acontece isso, mas ele tem uma gama de bolsas menor que ele cabe, por exemplo. E eu também acho legal a ideia de usar o Inteligine para diário, porque aí você pode carregar ele com muito mais facilidade para qualquer lugar. Então, é interessante você assistir vídeos. Aqui no meu canal tem alguns vídeos de eu usando o caderno A5 para ser o meu caderno de leitura, e tem outras pessoas que usam o Inteligine para caderno de leitura, que usa para diário, que usa para tudo, planner, bujo, tudo. Então, procurar um pouco desses vídeos na internet pode ajudar muito você a tomar essa decisão, porque aí você pode ter uma ideia: ah, eu quero fazer uma coisa muito parecida com o que essa pessoa que faz, então talvez esse tamanho do caderno seja o ideal para mim. E obviamente, dentro dessa decisão do tamanho do caderno, né, também entra a questão da portabilidade, a bolsa em que você vai carregar esse caderno. Você precisa carregar ele todo dia também? Se você precisa carregar ele todo dia, talvez a melhor escolha seja um caderno mais portátil, principalmente porque nem todos os dias a gente está com uma mochila que é bem grande e cabe qualquer coisa dentro. Então, é importante que a gente pense nisso, se o caderno vai se adaptar a todos os cenários possíveis. Obviamente, se encaixar em todas as possibilidades, em todos os cenários, mas dentro das possibilidades que cabem àquele tamanho que você escolheu, né? Porque a gente também não pode simplesmente pegar um caderno, por exemplo, como médio, e achar que ele vai caber em qualquer bolsa e pensar que a gente pode carregar ele para todo e qualquer lado, independente do tamanho da bolsa que a gente tem. A gente também tem que pensar um pouco nisso. E eu, por exemplo, uso o médio para estudar. Eu não usaria ele para fazer um planner, apesar de termos planners do caderno inteligente do tamanho médio, mas eu só usaria um planner nesse tamanho aqui de caderno, por exemplo, se eu fosse ficar em casa para usar esse planner. Porque pra mim, pessoalmente falando, não compensaria ter um planner nesse tamanho aqui. Eu acho muito grande. Planner pra mim já funciona muito melhor no tamanho do caderno A5 ou do Inteligine, né? Apesar de eu ainda não ter usado o tamanho Inteligine para planner, mas eu acho que funciona muito melhor aqui. Ainda mais que aqui a gente pode fazer checklist. Outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar bastante quando a gente vai comprar um caderno inteligente é justamente sobre os valores. Porque o caderno inteligente, querendo ou não, ele tem um valor um pouco acima. Principalmente pelo fato de que ele funciona como se fosse um fichário, só que muito mais portátil. Porque um fichário, geralmente, ele é um trambolho gigantesco, né? E o caderno inteligente, não. Ele ocupa muito menos espaço. Ele realmente ocupa o espaço de um caderno. Na sua mesa, na escola, em qualquer lugar que você for, ele vai ocupar o espaço de um caderno. Então, querendo ou não, o valor que ele vai ter, pelo sistema que ele usa, pelo fato de ele ser um caderno artesanal e tá se tornando cada vez mais um produto
mais almejado, mais visado e cada vez mais ganhando espaço dentro da indústria, né, da papelaria, vamos dizer assim, ele tem um valor maior, obviamente. Isso é muito claro. Se você chega lá no site do Caderno Inteligente, você vai ver que ele é um caderno que tem um preço acima de um caderno normal. Um caderno aramado, por exemplo, ele realmente vai ter um preço maior, isso é fato. Mas a gente também tem que levar em consideração o sistema que a gente está levando para casa. Dentro dessas considerações de valores, a gente também tem que pensar na questão do valor do refil. Claro que tem um outro ponto que a gente tem que pensar que se você, por exemplo, usa fichário, dependendo do refil de fichário que você compra para usar, ele vai ser mais caro ou mais barato. Eu tenho um refil de fichário aqui em casa, por exemplo, que ele foi super baratinho, mas a qualidade dele é muito baixa. É uma folha tão fina, mas tão fina que a caneta você consegue enxergar de um lado para o outro. Então a gente também tem que pensar um pouco nisso. Os refis do Caderno Inteligente, até o mais simples, ele já é uma gramatura bem legal de folha e que você tem que se esforçar um pouco para passar de um lado para o outro uma tinta, um marcador, alguma coisa assim, tá? Mas pensando principalmente no valor do caderno, a gente tem que parar e pensar se você está disposto a gastar muito ou se o que você quer gastar é um pouco menos. E aí adaptar as suas necessidades a esse valor que você tem disponível para gastar. Ou então, caso seja uma possibilidade, você aguarda um pouco mais de tempo para juntar o dinheiro necessário para comprar ali o caderno que você quer, que você realmente necessita, que vai ser o melhor para as suas necessidades. Foi algo que eu fiz quando eu fui comprar o meu primeiro caderno inteligente. Eu demorei muito tempo para comprar, justamente porque eu esperei ter esse dinheiro disponível, né? A gente sabe que hoje a gente tem que eleger prioridades para a gente comprar as coisas que a gente tem que comprar. E fato é que, às vezes, é muito mais fácil a gente comprar um caderno mais barato. Mas se você tem como juntar esse dinheiro, se você tem como aguardar um pouco mais para realmente comprar o que você deseja, o que realmente vai te ajudar e vai ser o ideal, eu aconselho fazer isso, tá? Como eu disse, eu fiz e não me arrependo. Óbvio que a gente vê todo mundo usando seu caderno inteligente, quando a gente tem vontade de ter aquele item, fica um pouco, né, mais ativo aquilo na nossa cabeça, mas se a gente tiver um pouquinho de autocontrole e dá tudo certo, a gente consegue esperar e comprar no momento certo, no momento ideal, e vai ser muito especial, vai ser muito legal de qualquer forma. E agora, aproveitando que eu estou com os meus cadernos aqui, vou fazer uma pequena comparação de tamanhos para vocês terem um pouco de noção e quem sabe ajudar um pouco vocês a entenderem aí os tamanhos, já que nem sempre a gente tem a oportunidade de ver esses cadernos presencialmente, né? Então assim, tenho aqui o Inteligine, tá? O Inteligine, ele cabe na sua mãozinha perfeitamente, bonitinho aqui, ele é super fácil de carregar. Ele cabe dentro do seu bolso se você faz algum curso na área da saúde, por exemplo, você precisa ter um caderno para te acompanhar, para fazer laboratório e anotar tudo que você está vivendo ali no seu dia, para fazer relatório. Esse caderno é maravilhoso, porque ele cabe dentro do bolso de um jaleco, tá? Então, é muito prático para quem precisa de portabilidade, principalmente. O melhor caderno do Caderno Inteligente, quesito portabilidade, é o Inteligine. Então, esse daqui seria o ideal para quem precisa transportar um caderno para todos os lugares com você e não pode deixar de ter esse caderno em nenhum momento. Agora, em comparação a ele, nós temos o caderno A5. Dá para ver a diferença, né, de tamanho aqui deles. O caderno A5 é mais próximo do tamanho de uma agenda e ele serve principalmente para isso. Obviamente, se você precisar estudar, fazer resumo com ele, ele também serve maravilhosamente bem. Ele não perde em nada seu valor e ele vai conseguir te suprir super bem, tá? A questão aqui é você pensar, será que eu escrevo demais? Se você escrever muito, muito mesmo, aí eu acho que você precisa de um caderno um pouco maior para até otimizar o seu espaço, né? Porque se você for escrever muito num caderno desse, você vai gastar muito mais folha do que você gastaria num caderno maior. Mas, quesito de diferença, nós temos aqui quase não, uma mão fechadinha aqui, ó, de altura e uns 4 dedinhos aqui de largura, de diferença de um pro outro. E o Inteligine é do tamanho da palma da sua mão, assim, meio entreaberta, tá vendo? Se você for colocar o pé da letra, ele nem é do tamanho de uma mão direito, ele é um pouquinho menor. E depois dele, nós temos o caderno médio. Depois do caderno médio, como eu falei pra vocês, também existe um caderno maior. Eu, particularmente, não gostaria desse tamanho maior, pelo menos agora eu não tenho necessidade de ter um. Se eu chegar a ter, obviamente irei adquirir, mas por enquanto esse médio aqui já me supre bastante. E aí a diferença do A5 para o médio é de basicamente 2 dedos em cima
e uns 3 dedos aqui do lado, tá vendo? E assim, gente, eu acho os dois materiais maravilhosos para estudar. Se você precisa de uma agenda, eu indico mais o A5. Se você precisa de um caderno para estudos, aí vem um pouco mais pro lado do médio, mas como eu falei, se você consegue fazer resumos pequenos, você não vai escrever tanto, talvez o A5 já te supra muito bem. E a gente ainda tem que parar para pensar que lembra que eu falei que esse caderno aqui, o médio, ele também tem um refil de planner? Se você parar para pensar bem, até talvez compense você comprar o refil do planner e fazer o seu planner nesse caderno desse tamanho aqui, se você está indo para a faculdade, porque você pode colocar a folha do seu planner aqui, a gente tem essa possibilidade de trocar folhas e usar essas folhas do planner aqui dentro para sua semana, junto com as suas coisas de estudo. Então, você não precisa acabar levando nem 2 cadernos, você pode levar um caderno para suprir as 2 necessidades, né? O que é muito legal e pode ajudar bastante aí no seu dia a dia, no uso dos seus materiais, até em carregar menos peso para a escola, faculdade, trabalho, etc. Então, a gente também dá uma pensadinha nesses quesitos. O caderno A5 também é agora um tamanho que possui um refil de planner para ele. Vocês já viram eu usando o meu planner do Pink Blossom, ele inclusive está aqui, quietinho, no lugar dele. Guardadinho não vou pegar agora porque vai dar muito trabalho, mas enfim. Esse caderno aqui também tem um refil de planner e também dá para fazer o que eu falei para vocês, usar o refil de planner junto com anotações de estudo e ser uma coisa muito tranquila no seu dia a dia. Então, é mais um quesito de saber. Eu escrevo muito, muito mesmo, então talvez em questão de economia seja melhor um caderno médio, né? Por mais que você vá gastar um pouco mais na hora da compra do caderno, você economiza na hora da compra de refis. E o caderno A5, se você escrever razoavelmente, ele já vai te suprir muito bem. E também tem a questão, né? Se você precisa só de uma agenda, talvez esse aqui já seja o suficiente para o seu dia a dia. Logo porque também a gente tem que pensar que nem sempre a gente vai ter o maior espaço do mundo para utilizar quando a gente estiver com esses cadernos. Então, é nessas horas que a gente pensa, será que um caderno tamanho gigantesco é a melhor opção que eu vou ter? Talvez não, porque talvez você está ali numa mesa que não tem muito espaço e talvez até o Intelligine seja o ideal para você, porque você abrir esse caderno aqui, gente, olha isso aqui, olha o espacico que ele ocupa. Diferente de um caderno médio. O caderno médio você abre, olha o espaço que ele ocupa. Tá vendo? É muita coisa. Então, dá para refletir um pouco até sobre isso. O espaço que esse caderno vai ocupar aberto em cima de uma mesa. Você consegue dobrar ele ao meio? Consegue. Mas olha o tamanhozinho que o Intelligine fica em cima de uma mesa. Tá entendendo? Então, são coisas que a gente tem que pensar bastante, tem que avaliar bastante. Como eu falei para vocês, assistir vídeos aqui no YouTube que mostrem cadernos sendo utilizados para o propósito que você quer dar para o seu caderno, talvez seja algo que vai te ajudar muito, até a ter ideia de como usar ele de fato, porque às vezes a gente tem uma ideia na nossa cabeça que é um pouco enevoada. Eu, por exemplo, quando fui escolher o caderno para ser o meu caderno de leitura, eu já vinha acompanhando perfis no Instagram há muito tempo que usavam o caderno A5 como caderno de leitura. Hoje em dia, eu já acompanho um canal no YouTube em que a pessoa usa o caderno Intelligine como caderno de leitura. E eu achei genial. Só que, por exemplo, para mim, eu continuo achando que o melhor caderno de leitura é o A5. E o que eu vou fazer na grande realidade, isso já é um spoiler de próximos vídeos, é transformar o meu Intelligine, Ice Gray, que eu falei pra vocês que ele teria um propósito mais pra frente aqui no canal, em um diário. Porque aí eu acho que um diário talvez seja mais legal, logo porque eu quero fazer colagens nesse diário, e eu acho que colagens no Intelligine são melhores. Eu tenho um diário que eu uso com vocês aqui no canal, um diário do Harry Potter, eu acho que todos aqui já conhecem, que já assistiram um Journal with Me aqui no canal. E apesar de ser um espaço criativo maior e legal pra gente explorar, eu tenho sentido que não tem ficado tão legal pra mim os spreads que eu tenho montado ali nele, porque eu acho que os elementos ficam muito soltos. No Intelligine, talvez fique melhor. Eu tenho um caderno que eu já uso para fazer algumas colagens, que é esse meu caderno Intelligine que eu mesmo fiz com vocês. Eu mudei até os discos dele para os discos G, né? Vocês podem perceber. E eu tenho gostado bastante de fazer colagens nele. Então, eu realmente acho que mudar o meu diário para o Intelligine Ice Gray vai ser uma das melhores escolhas. Se não for, se não funcionar, eu volto para um caderno maior sem problema nenhum. Mas no fim das contas, pessoal, uma das coisas que vocês têm que entender é que nenhuma compra, nenhuma escolha que a gente faz, ela é por acaso ou impulsiva.
Eu, pelo menos, gosto de aconselhar as pessoas quando elas vão comprar um caderno inteligente ou até outro material de papelaria a pesquisar muito e entender bastante daquilo para saber se aquilo realmente vai atingir as necessidades dela. Se não for, aí ela já descarta. E uma das coisas que é primordial e principal e que eu acho muito legal que se faça é, gente, vai na papelaria. Papelaria geralmente tem tudo que você está precisando, exceto algumas coisas muito específicas. Mas quando você vai na papelaria, você pega um caderno inteligente desse na mão, você vê o tamanho dele, você consegue dizer, realmente, isso daqui não vai servir para mim. Talvez realmente isso aqui vai servir perfeitamente para mim. Nossa, ele é muito maior do que eu imaginava. Nossa, ele é muito menor do que eu imaginava. Ter essas percepções pessoalmente, quando é possível, são coisas que clareiam demais a sua mente para uma decisão final e te ajudam a não se frustrar com a decisão que você vai tomar. Então, se for possível, faça isso quando você for comprar o seu caderno inteligente. Se você está planejando comprar um caderno inteligente, faça isso. Quando forem outros materiais de papelaria, também faça isso. Procure vídeos de teste. E eu tenho certeza que você vai tomar decisões muito mais tranquilo e muito mais assertivas para você não se frustrar tanto no final das contas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha ajudado vocês de alguma forma a saber aí um jeito de escolher melhor o caderno inteligente de vocês ou então até outros cadernos que vocês queiram comprar. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo com algum amigo que você sabe que pode estar precisando desse tipo de conteúdo para sanar alguma dúvida dele. E é isso. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e fui!